Muito bem, vamos lá. Nossa introdução é o seguinte: nós estamos aqui para ter 4 encontros, para aqueles que conseguirem sobreviver às 4 segundas-feiras, tá certo? Vamos tentar fazer uma interessante hoje para garantir que você volte na próxima, tá? Eu dei um nome para esse curso de perspectivas, e eu fui procurar no dicionário o que significa dar uma perspectiva. Dar essa perspectiva significa fornecer informações que afetam o contexto mais amplo de um certo assunto ou situação, visando ajudar alguém a tomar decisões mais sábias na sua vida. Então hoje nós vamos fazer isso, nós vamos começar a dar perspectivas, dar uma perspectivas. Infelizmente a propaganda que foi, acho que a gente não comunicou bem, tinha a palavra carreira lá desse tamanho, então parecia que eu estava fazendo um curso para gurizada de 18 anos que quer saber o que vai decidir na carreira. Obrigado pela sua presença, né? Eu olhei assim, essa aí não tem 18. Mas de qualquer forma, não é isso. O que é o seguinte: ao longo dos anos, aos 25 anos de idade, eu comecei a tentar fazer o que eu chamo de um quadro mental, um jeito de organizar as minhas próprias ideias, para que elas me ajudassem a tomar decisões. Claro, eu estava pensando mais na igreja, certo? Eu era pastor, ia ter o primeiro retiro de liderança da igreja, eu falei, puxa, vamos fazer um esboço aqui, como é que vai ser e tal. Depois que eu fiz aquele primeiro, aquilo foi melhorando, e eu descobri que eu havia listado 10 princípios que podem ser usados em muitas situações, e não só na igreja. E é isso que eu quero fazer esses 4 segundas. Eu quero analisar esses 10 princípios, quero mostrar para vocês um quadro que vocês vão conseguir memorizar, mas não é hoje, porque eu não quero entregar tudo no primeiro dia. E aí, então, nós vamos montar um jeito de ver, e você vai poder aplicar. Eu usei isso para fazer consultoria de empresa. Eu vou mostrar para a sua empresa, eu aplicava o mesmo gráfico. Eu usava essa mesma coisa para fazer aconselhamento. Eu fazia a mesma coisa para fazer discipulado. São princípios, eles são eternos, eles são coisas que nós podemos usar. Tem variações, né, de um termo aqui que você tem que meio que secularizar ele um pouco quando você está num outro contexto, mas é isso que nós vamos fazer, tá? Então, quando você fala em quadro mental, o que é quadro mental? Quadro mental seria os nossos paradigmas, aquilo que a gente crê, a base do qual a gente faz as nossas decisões. O nosso quadro mental se refere à nossa percepção diante de uma situação, qualquer situação. Eu tenho que demitir alguém, eu tenho que contratar alguém, eu tenho que ampliar, eu tenho que abrir uma outra como chama? Da minha empresa, abrir em outro lugar, como chama isso? Uma filial. Eu preciso tratar com meu filho esse assunto, ou eu não preciso? O que eu preciso? Como é que eu preciso decidir coisas? E na vida toda nós temos uma lista, né? Então, esse é o quadro mental. Nós temos convicções, nós temos um jeito de pensar, e ele afeta nossas decisões e nosso comportamento, aqui desse lado. Agora, como é que isso é formado? É formado por influência disso aí, ó. As pessoas influenciam, as experiências que nós tivemos, experiências, por exemplo, do nosso passado, né? Eu conheci uma senhora uma vez que veio pedir aconselhamento para mim. Ela chegou, sentou na frente e falou assim: pastor, eu vim aqui falar com o senhor, mas o senhor sabe, né? Já viu mulher quando fica nervosa, aperta o lábio no dente assim, né? Mas o senhor sabe, né, que em homem não dá para confiar. Essa foi a introdução para o aconselhamento. Então, por que a senhora veio falar comigo? É um negócio meio estranho, não é? Mas sabe o que é? O passado dela, as experiências dela, as dificuldades que ela enfrentou. Então estão lá, né? São as experiências, a cultura, a educação que a pessoa teve ou não teve, a sua própria personalidade. Nós aqui cristãos temos muito desse negócio de crenças e valores. As interações, o jeito que a gente lida com a nossa mãe, com o nosso pai, memórias que foram grudadas, tudo isso afeta o jeito que a gente pensa. E a gente diz assim:
Isso aqui eu não faço. Por exemplo, tem coisas lá no Haggai, por exemplo, que é a instituição que eu sou o diretor, né? Eles falam assim, não, isso aí nós não vamos fazer. Por quê? Não é a nossa cara. Eu não preciso explicar direitinho qual é a nossa cara, porque tem um mapa, tem algumas convicções, e você usa essa frase. A gente não faz isso. Então é a nossa cara. Você e eu, todos nós temos um mapa mental na nossa cabeça. Essas 4 segundas-feiras, nós vamos tentar desenhar um mapa. Você pode depois incorporar ou não, né? Baseado nesse versículo. Como ele imagina em sua alma, assim ele é. Está lá em Provérbios. O que nós pensamos é o que nós somos, é o que a gente faz. Então nós vamos tratar com as nossas convicções, os nossos pensamentos. Tá bom? Deixa eu entrar num assunto muito chatinho, eu acho que eu nunca consigo explicar do jeito certo. Todos nós desenvolvemos categorias mentais. Você entende essa frase, categorias mentais? Por exemplo, quem aqui é advogado? Os advogados não vieram. Médico. 2. O que mais? Professor. Aí, professor. Então, e outros? Não, mas assim, nós temos categorias mentais. Se você começa a conversar com os 2 médicos aqui, de repente eles começam a usar certas palavras que para eles são comuns. Precisamos fazer isso, vamos fazer aquilo, fazer não sei o que e tal e tal. Mas se nós pegamos um livro médico, a gente consegue ler um parágrafo inteiro, né? Uma bula de remédio. A gente consegue ler e diz assim, não entendi absolutamente nada. Porque tem uma linguagem, tem um jeito de fazer. O advogado tem um jeito dele escrever as coisas, o professor tem um jeito dele escrever a coisa, o teólogo tem um jeito dele escrever. E essas linguagens, essas categorias mentais, nós usamos o tempo todo. A cozinheira tem as suas categorias mentais, o chefe, né, de como que ele faz as coisas. Então, nós estamos produzindo categorias mentais nestas 4 segundas-feiras. Hoje nós vamos trabalhar com 5, né, e depois 2 semanas com 5 e as últimas 2 semanas com os outros 5. Esse é o quadro que eu vou desenvolver. E eu não coloquei nada escrito aí para não entregar para vocês o que é que eu vou fazer, tá certo? Mas esse é o quadro e nós vamos tentar desenvolvê-lo. Hoje eu vou estar focado aqui nesse miolo. Vou tentar fazer hoje um estudo de um texto bíblico só, defendendo 5 princípios. Vamos tentar ver como é que a gente aplica esse princípio não só na igreja, mas nós vamos começar com coisa de igreja, tá? Porque está na Bíblia, né? E vamos tentar aplicar na minha vida pessoal, na minha vida familiar, na minha vida de empresa, mas não vai dar para terminar. Então, segunda-feira a gente volta para fazer essas categorias aplicáveis nessas outras áreas, tá certo? Então, nós vamos trabalhar com esse papel. Então, está aqui. Pega um para você e passa para trás, por favor. Pega um para você, passa para trás. Alguém precisa caneta? Precisa caneta, pega e passa para trás. Sua caneta, pega e passa para trás. Essa caneta é da igreja. Se você não dá dízimo, por favor, devolva a caneta pelo menos. Isso, eu preciso parar de falar essas besteiras. Está sendo gravado isso aqui? Muito bem. Então, nós vamos começar com esse estudo bíblico, tá? Veja que eu fiz um desenho de 4 flechas e um negócio no centro. Olha aqui para mim, olha para mim. Eu quero que nós pensemos numa flecha que vai para cima, que eu estou chamando de celebrar. Você pode chamar de adoração. Eu estou tentando usar uma linguagem mais neutra para que eu possa depois aplicar isso numa empresa, por exemplo. Tá? Então, celebrar. No caso, nós como cristãos, você vai colocar adoração, louvor, etc, etc. Depois, uma flecha para baixo. Então, é como se fosse a cruz de Jesus. Tem uma cruz,
Uma vai para cima, vai para baixo. A parte de baixo é o que vem de Deus para mim, claro, através de outras pessoas, etc. É uma Bíblia, é um livro. Então é aquilo que eu aprendo, tá certo? Um ensino. Na empresa eu vou usar a palavra treinamento, vou usar um outro tipo de ensino que eu dou. Duas na horizontal. Uma é cuidar, chama eu com o povo de dentro. Eu com o meu público interno, tá certo? E depois eu com o povo de fora, eu tenho que alcançar resultados, ou evangelismo, seja o que for, né? E quem que está no meio? Quem está no meio são os líderes, está segurando a bandeirinha de liderança lá, é esse cara que faz as coisas funcionar e não precisa estar sozinho, pode ser um grupo de liderança, o diretor e os gerentes, etc, etc, ok? Muito bem, então nosso objetivo agora é o seguinte: ir lendo o texto palavra por palavra. Eu pergunto para vocês, aonde é que vocês colocariam? Onde vocês colocariam? Na flecha de cima, na flecha de baixo, onde é que é, tá? E aí nós vamos, escreva pequeno, porque esse negócio vai enchendo o papel, tá? Não escreva com letra muito grande, porque senão você não vai conseguir caber. Muito bem, então, meu leitor oficial, por favor, vamos lá, leia o versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Muito bem, são 4 coisas. Então vamos começar com a primeira, perseverava na doutrina. Então me diga, gente, onde é nesse desenho que você colocaria a palavra doutrina? No ensinar, tá certo? Então o que eu faço? Eu venho aqui, ó, faço uma bolinha, escrevo doutrina e ponho o número 42 na frente, que é o versículo, certo? Todo mundo está comigo? Então, é o texto nos explicando, ou está nascendo do texto as 5 categorias que nós queremos usar, que formam o nosso quadro mental, tá? Mas não é só doutrina. Qual é a próxima coisa no texto? Perseverava o quê? Comunhão. Na comunhão. Comunhão vocês colocariam onde? No cuidar. Tranquilo. Então você vem aqui, ó, faz uma bolinha, comunhão, versículo 42. O que mais? Partir do pão. Partir do pão. Ok, eu vou dar 30 segundos para você conversar com a pessoa ao seu lado. O que significa a frase partir do pão? Pode conversar. Perseverava no partir do pão. O que é? Conversa aí. Se você estiver sozinho, se aproxima de alguém para participar da discussão. Muito bem, vamos ouvir. Vamos ouvir. Você levanta a mão, eu te dou a palavra, você fala. Se eu não escutar, o meu tradutor aqui escuta, ele fala. Então vamos ver. Alcançar. Não é isso que eu quero. O que significa a palavra partir do pão? A frase partir do pão, não é onde você coloca. O que significa? Eles perseveravam no partir do pão. O que é isso? Não era isso que eles estavam conversando? Eu não expliquei direito. Ok, vamos de novo. Compartilhar, essa eu escutei. Qual outra? Partir do pão seria um sinônimo da palavra anterior, que é comunhão. Ele já falou comunhão, agora ele falou partir do pão. São 2 coisas ou uma coisa só? Você precisa, fica de pé para você escutar melhor também. Fala para ele, grita para ele que ele vai traduzir. Ceia. Ceia. Ceia como? Não, ele falou, não olha. Ceia do Senhor, tá bom? Qual outra opção? Alguém tem outra opção? Repartir o pão, mas o que é? Ação social seria? Estavam repartindo pão na rua. O que vocês é o partir do pão? É o quê? Um ato de misericórdia. Um ato de misericórdia. Então, só uma pessoa acertou, que é o negócio da ceia. Esse é o único que está certo, tá certo? Todo o resto são elucubrações filosóficas nossas, né? Mas vou mostrar para vocês de onde que está. Aqui, ó. Se você abrir a Bíblia, aí você põe num cantinho aí, né? Agora precisa ver se eu acho, né? Eu acho que é Atos capítulo 20. Atos 20.
Olha lá. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. É uma expressão idiomática, queridos, significa ceia do Senhor. Eles se reuniam, no caso da igreja primitiva, todo primeiro dia da semana, ou seja, pensando na ressurreição de Jesus, que foi no primeiro dia, que negócio todo, tá? Então pergunta, agora sim, onde é que a gente coloca então o partir do pão? Agora mudou, tá certo? Então nós temos que vir aqui no celebrar, tá? E colocar aqui, então eu vou colocar ceia do Senhor, vou escrever aqui entre aspas, partir do pão, vou colocar o versículo 42 e vou jogar o Atos 20, versículo 7 aqui embaixo, tá certo? Muito bem, tem mais uma coisa, o que é? Orações. Orações, onde é que vocês colocam orações? É a flecha para cima, para baixo, para os lados, onde que é? Vamos, gente. Orações? Vocês têm que me ajudar, é uma aula participativa. Orações é para onde? Flecha, qual é a flecha? É para cima, tá certo? Então nós vamos colocar aqui orações. Versículo 42. Vamos para o 43. Vamos lá. Em cada alma havia temor. Temor. Onde é que vocês põem temor? Temor de Deus é uma flecha para cima, para baixo. Onde é que tem temor de Deus? Para cima também, tá certo? Então nós vamos colocar aqui, ó, precisamos ter temor de Deus. Temor, versículo 43. Tá? Continua lendo. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Ok, mais uma chance de você conversar. Prodígios e sinais você colocaria onde? Pode conversar com a pessoa ao seu lado. Prodígios e sinais, qual flecha que é e por quê? Muito bem, vamos ouvir. Chabel, você é o tradutor, escuta aí, vamos ver. Diga por quê, defenda a tese, vamos ver. Defenda a tese, você inventou esse negócio aqui. Ele falou que é para baixo. Por quê? Ensinar. Sim, mas é prodígios e sinais. Prodígios e sinais. Eu acho que o sinal ele aponta para algo, né? Então a ideia é para alcançar as pessoas. Jesus fazia sinais para sinalizar que ele era... Vocês escutaram o que ele falou? Ótimo. Porque para no primeiro banco eu também escutei, tá certo? Quem mais quer falar outra? Ele está sugerindo que seja no alcançar. Mais alguém? Alcançar ali também. Então nós vamos chegar aqui no alcançar e colocar prodígios e sinais. Vamos colocar, qual versículo que é? 43. É o 43. E nós não vamos entrar na discussão se prodígios e sinais acabaram, se não acabaram, se existe hoje, se não existe hoje. Isso aí nós seguimos a doutrina da nossa igreja. Não, mas não tem nada a ver com a aula aqui. Eu só estou querendo pegar do texto e pensar nesses 5 grandes teses, né, categorias mentais. Muito bem, quem continua? Todos os que creram estavam juntos. Estar junto é aonde, gente? Cuidar, fácil, né? Você vem aqui, está junto, qual é o versículo? 44. E depois? E tinham tudo em comum. Ah, essa é de morte. Tudo em comum. Tudo em comum. Eu gostaria de ouvir a interpretação. O que é? Tinham tudo em comum. Não, é com cuidado, mas o que significa? Você fala assim, não, a igreja tinha tudo em comum. O que é isso?
O que é que eles tinham tudo em comum? Vamos ouvir. Tudo em comum significa que eles dividiam todos os bens, tudo que eles tinham, eles dividiam na comunidade para que todos tivessem a mesma condição, o mesmo acesso. Será? Eu estou duvidando, mas está tudo bem. Lá atrás. Se você for para o lado da mentalidade, tinham tudo em comum, no sentido assim, pensavam a mesma coisa e tal, mas eu acho que está incluído, mas tudo em comum é um negócio muito forte, hein? Vocês conhecem, alguém é velho o suficiente aqui para lembrar do Jim Jones, o pastor da Guiana? Quer dizer, ele pegou esse texto aqui, fez os membros da igreja doar tudo para a igreja, e a igreja sustentava todo mundo. Depois resolveu se mudar para a Guiana, e lá ele fez um dia matou todo mundo, né? Então, existe gente que faz esse tipo de coisa. Entende? Existem pessoas que fazem esse tipo de coisa, pensam em tudo em comum dessa maneira, tudo em comum. Então, a pergunta é assim, você acha que eles tinham conta bancária separada? Ou tinham tudo em comum? Porque eles eram judeus, cara. Para juntar a conta bancária não seria fácil, hein? Tá certo? O que vocês acham? Cada um que tinha alguma coisa não considerava seu, considerava como algo comum. A palavra considerar é ótima. Não considerava seu, considerava que estava a serviço, mas ainda era dele, né? Sim, mas ele dividia isso com Deus. Isso. Muito bem. Vamos ler o próximo versículo. Eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar uma corzinha aqui, colocar uma interrogação e vamos pegar o próximo versículo. Ok? Então, leitura aí, por favor, do 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Deixa eu ler esse texto de novo, presta atenção, olha o que está escrito aí, ó. Vendiam todas as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. É isso que está aí? É isso? Vou ler de novo. Vendiam todas as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Não. Não é isso que está aqui? O que eu fiz? Coisam todas. Eu falei, vendiam todas as suas propriedades. Não está no texto. Não está no texto. A palavra todos está. Repartiam entre todos. Mas não vendiam todas as suas propriedades. Vamos lá, vocês sabem. História bíblica. Qual é uma base bíblica que garante que eles não vendiam tudo e não eram obrigados a dar tudo para a igreja? Ananias e Safira. Então, Atos 5, explica para mim. Ananias e Safira venderam uma propriedade, eles poderiam fazer com o dinheiro daquela propriedade o que eles quisessem, e eles simplesmente quiseram enganar os apóstolos, dizendo que eles tinham pego todo o dinheiro da venda e dado na contribuição total lá. Então, na verdade ele tinha dado parte do dinheiro só. Isso. E qual era o problema de dar uma parte? Nenhum problema. Até porque você não acha assim fantástico? O terreno era o deles. Eu acho fantástica a Bíblia, assim, eles inspirada quiseram por Deus, enganar, né? O Espírito Santo, quiseram enganar o Deus e os apóstolos. Olha lá, Marcos. Aproveita aí, deixa ele continuar. Aí, Marcos, já que você está contando a história, leia lá, versículo 3, o que diz? Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura não seria teu? Você não acha fantástico que o Espírito Santo falou assim, vamos pegar esse pedacinho, colocar aqui, deixar registrado para o resto da vida, de que ele não era obrigado a dar os 100%? Continua. Não estaria em teu poder? Como, pois, assentasse no coração esse desígnio? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Né? Então, aí está. Qual que foi a história de Barnabé? Alguém lembra a história de Barnabé? Bom, pelo menos a música, vocês lembram? Era seu nome, Barnabé. O que Barnabé fez?
Barnabé, ele vê um campo, mas onde estava o campo? Ele vendeu o campo que ele tinha. Sim, mas aonde que estava esse campo? Alguém lembra? Natural de Chipre. Então, a música é uma benção para a gente lembrar a Bíblia, né? Aí tá. Onde é que ficava Chipre? Então, vamos fazer um mapinha só para a gente lembrar, né? Perdão. Quer dizer, você tem aqui, jogar no cantinho aqui, depois eu apago, tá? Então, você tem aqui Jerusalém, você vai ter lá Antioquia, você vai ter aqui a ilha de Chipre. Esse cara, ele precisou sair daqui caminhando até lá, pegar um barco para cá, encontrar alguém que estivesse disposto a comprar o terreno dele, pegou o dinheiro, colocou num saco, veio, pegou de navio, tentando fugir de ladrão, até, não é que nem hoje, queridos, dá uma oferta aí, faz um Pix. Era um negócio assim, complicadíssimo você ajudar a igreja, tinha que fazer uma viagem, tinha que fazer um monte de coisa. Né? Agora, o que nós não sabemos é se ele tinha 2 terrenos. Nós não sabemos se ele tinha uma fazenda e vendeu só um pedaço. O texto não diz, mas baseado lá em Atos, a história de Ananias e Safira, nós poderíamos dizer assim, ó, ele poderia fazer o que ele quisesse, certo? Bom, então, peraí, deixa eu apagar isso aqui. Então, agora nós vamos voltar aqui, ó. Então, qual é a tese principal do versículo 45? Qual é a tese principal? Os radicais vão dizer que é socialismo. Hã? Os radicais vão dizer que é socialismo. Não, eu já vou chegar aí. Não, mas eu vou chegar aí. Não, esquece o socialismo, o capitalismo, esquece isso aí. O que está aí? Qual é a tese principal do versículo? Isso tem a ver com a palavra necessidades, esse é o ponto. Eles supriam a necessidade, esse é o principal. Então agora, você pode virar a folha para o outro lado, se você quiser, para fazer o desenho. Eu vou, só vou acrescentar aqui, ó, suprir necessidades, versículo 45, né? E, acho que eu coloquei uma tela branca aqui, pronto. Conseguiram pegar? Escrevi aqui suprir necessidades. Vamos pensar historicamente, porque muita besteira já tem sido falada sobre esse texto. Então, os judeus, então, número um, você tem que entender as festas dos judeus. Os judeus, ele ficava em Jerusalém durante, no mínimo, 50 dias. Que ele ia desde a Páscoa até Pentecoste. Pentecoste significa 5, né? Penta, 5, 50. Na verdade, eles eram, não sei se vai dar certo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e a última semana é um pouquinho mais gorda, tá? Então, 7 semanas, que do dia da Páscoa até Pentecoste. Como é que eles faziam com dinheiro? O cara morava na Grécia, o cara morava no Egito, o cara morava que ele tinha que vender lá, porque eu não vou levar, eu quero oferecer a Deus um carneiro, vou ter que carregar isso aqui por quantos quilômetros? Então ele vendia o carneiro, ele vendia o que ele precisava, ele levava o dinheiro na mão, e ele chegava lá. Quanto dinheiro que ele levava? O suficiente para as suas ofertas, dízimos ao Senhor, etc., e a sobrevivência. Ele não tinha como passar o cartão de crédito, ele não tinha como tirar o dinheiro em algum lugar, ele não tem de onde tirar. Ele precisa ter o dinheiro, ele precisa ter o bem com ele, tá certo? Muito bem. O que, então, aqui número 2, quanto dinheiro que ele tinha, certo? 3, chega o dia de Pentecostes. Então agora isso não está na Bíblia, não começa a dizer aí que está na Bíblia, eu estou inventando agora mesmo a história, tá? Não está na Bíblia. É o seguinte, Jacó, é o nome do cara, pode ser Roboão também, qualquer nome, tá certo? Jacó, casado com a Shirley não dá, põe a Rebeca, Jacó, casado com a Rebeca, estão aonde? Onde que eles estão?
Vamos fazer o desenho, a questão da geografia. Aqui está a cidade de Jerusalém, mais ou menos. Essa cidade tinha mais ou menos 50 mil habitantes. Quando chegava na época da Páscoa, ela crescia para 300 mil pessoas. Onde é que essas pessoas ficavam? Elas armavam suas tendas ao redor de Jerusalém, e ali era um acampamento, né? Eu fico imaginando como que seria a questão da limpeza, higiene, etc., mas eles deviam ter sua maneira de tratar disso, né? E agora você tem 300 mil pessoas. Naquele dia de manhã de Pentecostes, tá? O Jacó vira para a esposa dele e fala: amor, vamos repartir as coisas do jeito bem divididos. É o seguinte: você fica aqui, você desmonta a tenda, põe as coisas em cima do jumento, ou dos jumentos, tá certo? Você prepara as crianças, deixa um almocinho bom para a gente, assim você faz tudo. Eu vou para o templo adorar. Eu acho que é uma divisão bem... A mulher trabalha que nem um burro de carga e ele vai fazer oração, tá certo? Ele vai pro dia de Pentecoste. O que acontece lá? O Espírito Santo desce, ele se converte, e aí a mulher está esperando ele a meio-dia para o almoço, porque eles iam pegar o camelo da uma para sair, tá certo? E a mulher, então, aí ele está aparecendo lá 13h30 da tarde. Então a mulher, como é que ela está? Está sentada em cima da bagagem, cheia do Espírito, entendeu? Ela está assim, ó. Entendeu? O que aconteceu? Você marcou, você não veio, né? E aí, o que ele falou? Mulher, desmonta tudo, que nós vamos ficar. Nasceu um troço novo aqui chamado a igreja. E ela abriu um sorriso e falou: que bênção, que maravilha. Depois de eu ter... Gente, ali deve ter dado uma briga que a Bíblia não relata, tá certo? Mas eu imagino. Mas agora eles têm que ficar. O que vai acontecer com o dinheiro agora? Então aí é o seguinte, gente. Aqui, quando eles decidiram ficar, começou a faltar a grana. Por isso que deu aquela crise em Israel, Como é que é? por isso que deu aquela crise de fome em Israel, Não estou entendendo. Por isso que deu aquela crise em Israel em Atos. De novo. Por isso que deu aquela crise em Israel em Atos. Crise? que Paulo foi suprir, que veio para Paulo suprir lá em Israel, em Atos. Não. A fome que veio sobre Israel, não, isso é muito mais tarde. Tá certo? O que está vendo aqui é o seguinte: a igreja nasceu. Qual é a palavrinha que nós estamos tentando explicar, queridos? A palavrinha necessidade. Houve uma necessidade. A igreja no primeiro dia tinha 5 mil pessoas, tinha 3 mil pessoas. Em Atos 5 ela vai para 5 mil homens, não pessoas, homens. Se tem 5 mil homens, quantas pessoas vocês acham que tinham? Sei lá, se tivesse uma mulher e 2 filhos para cada um, nós estamos falando de 20 mil pessoas, certo? E está faltando dinheiro. O que nós precisamos? Nós precisamos que a igreja se mobilize para achar um jeito desse pessoal sobreviver. Então aí, esse movimento ele não durou. Porque você imagina, assim, mulher, olha, foi muito bom, a gente ficou aqui 2 semanas, mas a gente está abusando dos irmãos, vamos para casa, que eu tenho que plantar, está começando lá a época do plantio, eu tenho que ir embora. Tem as responsabilidades, isso não durou. Teve gente que ficou lá, não dúvida nenhuma, mas isso não foi uma experiência constante da Igreja de Jesus Cristo. Foi naquele momento, diante da necessidade. Então, aqueles que são jovens aqui, que estão na universidade, quando o seu professor levantar lá e disser que o comunismo nasceu na Bíblia e citar esse texto, ele é um ignorante. Ele não estudou. Ele só pegou assim, estavam juntos e tinham tudo em comum. E ele pegou essa frase e usou como plataforma de lançamento e foi lá defender a ideologia dele. A Bíblia teve a descrição de um caso aonde o Estado,
vamos dizer, a igreja não dominou todas as posses de ninguém, onde cada um era dono do seu dinheiro, mas voluntariamente, porque eles tinham um coração, eles venderam parte dos seus bens. Agora, como é que a gente sabe que eles não venderam tudo? Olha lá. Eles vendiam as suas propriedades, tá certo? Vendiam as suas propriedades. Mas o versículo 46 diz que eles se encontravam de casa em casa. Ué, como é que é possível? Você acha que judeu é burro? Eu vou vender minha casa, depois eu alugo. Eu falei, não, mas a casa está aqui, para que eu vou fazer um negócio desse? E a igreja precisa se reunir de casa em casa? Então, o que eles fizeram? Eles venderam o extra, aquele terreno que eu tenho em Chipre, aquele negócio que eu tenho não sei aonde, e ele jogou isso num balaio para tentar ajudar. Isso deu problema. Você chega em Atos 6, as viúvas não estavam recebendo a comida, deu aquela briga toda lá, e aí eles têm que resolver, chamar os diáconos para resolver. Deu para entender, queridos? Então, agora vamos voltar para a nossa perguntinha. O que significa, então, que eles tinham tudo em comum? Temos que ir para essa linha. Eles tinham um propósito comum, eles tinham um amor em comum, eles tinham uma preocupação em cuidar daquela comunidade que estava nascendo, tá certo? Então agora eu vou pegar aqui, ó, vou apagar essa e vou fazer o desenho. Eles tinham tudo em comum porque eles supriam as suas necessidades. O versículo 45 explica o versículo 44, tá certo? Pois não. Mas, assim, desde lá do Pentateuco, que na verdade já existia uma preocupação de não deixar entre eles existir miseráveis, né? Sim. Deus já tinha passado isso, o ano do jubileu a cada 50 anos, e toda essa ele nunca, eu acho que Deus... Mas isso era uma coisa sistemática, Sim. certo? A oferta para o pobre, o cuidado com a viúva, cuidado com o órfão. Não, tudo bem, mas agora é o seguinte, aconteceu um negócio extraordinário. Nós não vamos embora, nós vamos ficar aqui. Nós não vamos embora. Começa a faltar dinheiro para quem não é pobre, não é miserável. Ele fez uma viagem, ele veio a Jerusalém, ele ofereceu um boi para Deus, não sei quantos carneiros, ele passou lá 50 dias, tirou umas férias de adoração a Deus de 2 meses. Esse cara não era miserável, mas agora ele está passando uma necessidade e ele não tem solução. Então a igreja ofereceu aquela solução naquele momento histórico, uma experiência que não se perpetuou, tá certo? Muito importante saber essa explicação. Senta com teu filho de 17, começa a fazer esse desenho com ele, e aí você vira a página e explica. Nossos jovens precisam saber para poder se defender das bobagens que são faladas por aí a respeito da igreja primitiva, ok? Então é isso aqui que eu estou fazendo a explicação. É hora de fazer um intervalo. Pois não? Não, pode falar. Não teria a ver com a perspectiva de que Jesus iria voltar logo? Veja bem, pode ser. O texto não diz isso. Alguns teólogos defendem que, porque houve uma perseguição, quando chega em Atos capítulo 8, onde já haviam passado alguns anos, e aí a igreja foi dispersa, e alguns entendem que essa perseguição foi uma obra de Deus, para dispersar a igreja, se tornar ela mais missionária, etc. Pode ser. O texto não diz, e Deus mandou uma perseguição para que a igreja saísse de Jerusalém. O texto não diz, mas é uma interpretação razoável, tá certo? Mas eu fazendo uma leitura normal das pessoas, se eu estivesse naquela situação, e eu tenho o meu gado que eu deixei lá com o meu gerente, lá na Grécia, entendeu? E vai me levar mais, 15 dias, 20 dias, 30 dias de viagem. Será que eu vou ficar aqui? Eu não posso telefonar para esse cara, eu preciso ir lá resolver minhas coisas. Então as pessoas vão embora, a coisa não se perpetua, né? É a minha maneira de ver. Então, vamos fazer um intervalo. Ninguém trouxe o café, então não tem café, tem água. Então eu vou dar 5 minutos, porque eu não sou obrigado a trazer o café, eu só vim dar aula, tá certo? Vamos
Um minutinho de água e volta, tá? Fique em pé para descansar. Muito bem. Cadê? Todo mundo tá? Vamos lá. Leitor oficial, por favor. Onde é que nós estamos? 47. Vamos apagar. Muito bem. Vamos lá, gente boa. Diz o texto. 47, né? Vai. Não, 46. 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Ou seja, eles estavam todos no templo, todos os dias. Como é que era possível isso, queridos? Estava todo mundo de férias. Pensa um pouco. Tem igreja que leva isso assim, não, a igreja tem que estar aberta todo dia. Não, você até pode. Não escolheu uma metodologia aí que vai ser assim. Mas não por imposição bíblica. Eles estavam lá diariamente porque eles não tinham para onde ir. Ele levantava de manhã, tomava café e dizia assim, o que nós vamos fazer agora? Vamos para o templo. E aí o que vai acontecer? O apóstolo Pedro vai explicar alguma coisa para nós. Era todo dia assim, tá certo? Então, templo, você punha onde? Com qual flecha? Onde é que entra o templo? A reunião no templo. Ensinar. Então, é que não diz o que eles estão fazendo no templo, certo? Mas nós podemos colocar. Olha lá, eu vou colocar aqui, templo, peraí que está muito grosso. Vou colocar aqui templo, 46, eu vou colocar uma interrogaçãozinha. Porque muita coisa que acontecia no templo não era louvor, música, etc. Também acontecia, mas havia muito ensino. Podemos jogar aqui, mas nós temos que jogar templo lá em cima, né? Adoração, que é o 46, tá certo? Continua. Estavam unânimes no templo. Partiam um pão de casa em casa. Quem quer partir o pão? Quem quer partir o pão, queridos? Sim. Ceia do Senhor. Então veja bem, aqui você vai lá em cima onde está escrito ceia do Senhor, vírgula, e acrescenta o 46. Só que tem uma coisa aqui que nos assusta. Eles davam a ceia de casa em casa. Isso nos assusta um pouco. Eu me assusto, tá certo? Por quê? Porque ao longo dos séculos, o que a Igreja de Jesus Cristo fez? Ela não, agora estou falando historicamente, ela tirou esse negócio de ter grupos pequenos em casa que davam a ceia. Por quê, queridos? Minha interpretação, controle. Veja bem, você não sabe o que vai acontecer naqueles milhares e milhares de casas, que líder que está liderando, o que ele vai inventar da ceia, o que ele vai falar quando for dar a ceia, tá certo? Então, se vocês pensarem em 150 anos atrás, talvez nem tanto, quando você lê a respeito dos missionários metodistas, presbiterianos, batistas, em cima de um cavalo, que eles iam de igreja em igreja, e cada vez que eles chegavam nas igrejas é que tinha batismo e ceia, porque ele tinha um recorrido que ele tinha que passar, porque não tinha o pastor, você entendeu? O cara autorizado a fazer esses rituais, essa liturgia do batismo e ceia. Com o passar dos anos, nós começamos a multiplicar o número de pessoas que fazem isso. Hoje em dia, as igrejas descobriram, muitas delas, de assim, não, por que é só pastor que pode dar a ceia? Por que é só pastor que pode batizar? Mas nós corremos sempre o risco de o pêndulo ir lá para o outro lado e começar alguma coisa, porque com a multiplicação do sistema de pequenos grupos hoje no mundo, você não sabe o que está acontecendo. Quando Carlos Ortiz começou o trabalho dele na Argentina com pequenos grupos, ele conta no livro dele sobre discipulado, que a coisa que ele fazia assim, porque eu me casei com uma argentina, né? Então, quase todas as casas argentinas têm uma banheira. Então, quando uma pessoa se converte, ele fala assim, vamos fazer que nem na Bíblia, você vai ser batizado agora, né? Aí você leva o cara lá e batiza lá na banheira, né?
E aí você lê o livro e fala assim, nossa, que bacana, parece a igreja primitiva. Agora, pensa um pouco nos riscos que você está correndo. Aí tem uma menina de 16 anos que fala assim, pastor, com licença, quero apresentar para você a minha amiga aqui, a Joana, entendeu? Ai, que prazer, ela aceitou Jesus essa semana. Ótimo, vamos batizar. Você não, pastor, eu já batizei lá na banheira da casa dela. Então, a menina de 16 batizou a menina de 15. Então, eu quero contar uma história horrível a respeito do início do meu ministério. Eu adorava esse texto. Eu dizia assim, nós temos que fazer esse troço. Então, um dia, eu fui na congregação, ali perto de Atibaia, onde havia um batismo, ia ser num riozinho, né? E nós estávamos batizando lá, o fundador da congregação foi batizando, eu estou assistindo, né? E tinha um bêbado. Agora, essa é uma história verdadeira. Eles estão sempre por perto, né? E aí eu cheguei para ele e falou, o que é que vocês estão fazendo aí? Falei, não, isso aqui é um batismo, pessoas entregaram a vida a Jesus Cristo e nós estamos batizando porque elas querem seguir a Jesus de verdade. Eu também quero. Falei, não, primeiro o senhor tem que aceitar a Cristo. Aceito, está aceitado. E eu, na minha infantilidade, né, aos 22 anos de idade, do alto da minha maturidade e sabedoria, o que eu falei? Eu falei assim, nossa, o cara aceitou, que maravilha, levei ele para o rio, pá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizei o cara. Falei, amanhã eu vou visitar o senhor. Descobri o endereço e fui. Quando cheguei lá, o cara disse assim, é aqui que mora o fulano de tal? Ele falou, quem? O fulano. Não, ele dormiu aqui ontem, mas ele está fugido da polícia porque matou não sei quem. Então o senhor foi o primeiro membro da igreja que eu batizei, tá certo? Quando eu contei essa história, um velho membro da igreja virou para mim e falou assim, cara, você precisa fazer uma diferença entre o judeu que se converte e o gentio que se converte. Porque o judeu, com todo o conhecimento do Velho Testamento, acostumado a dirigir o ritual do sábado para toda a sua família, toda semana, esse cara não teria dificuldade nenhuma em fazer as adaptações necessárias para fazer a ceia do Senhor, com toda a compreensão do texto do Velho Testamento e agora com a explicação dos apóstolos. Um gentio é um ignorante, somos nós, né? Nós não sabemos nada de Bíblia. Aí a gente se converte assim com aquele mínimo de informação. E aí eu aqui, novato, querendo então aplicar esse negócio e fazer a coisa depressa para ficar igual à igreja primitiva. Então, já pedi perdão a Deus, não sei aonde que o cara está, que Deus o guarde, né, e alguma coisa assim. Agora vamos tirar uma lição disso aqui. A lição é, eles tinham a ceia de casa em casa com homens, líderes, judeus, com alto conhecimento do Velho Testamento, que já dirigiam suas reuniões familiares de celebração da Páscoa, do sábado, e Páscoa também, né? Do sábado, e que fizeram a transição para a ceia do Senhor com todo o conhecimento teológico que eles tinham. É totalmente diferente, tá certo? Nesse mesmo versículo, em seguida, ele fala sobre refeição. A ceia está associada à refeição? Não, é o próximo assunto. Tendo falado isso, cadê? Da ceia, de casa em casa, esclareci esse detalhe. Aí, o que eu disse? Tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então, agora sim, gente. Agora ele está falando de alimentação, tá certo? Refeições, comiam juntos. Agora, vocês colocam aonde refeições? Cuidar. No cuidar. Só que eu quero colocar assim, ó, escreva aí. Refeições, que está no 47, é o 6. 6 ou 7? 6, 46. 46. As refeições tinham duas características. Qual que era? Alegria e singeleza.
Eu vou colocar aqui a palavra invertida. Vou colocar simplicidade primeiro e depois alegria. Escreva aqui num cantinho. O conceito de singeleza, o conceito de simplicidade é diferente na cabeça de cada um. Se eu tiver uma reunião de grupo na minha casa, talvez o que eu vou servir para a gente comer seja muito mais simples do que na casa de alguns dos irmãos que estão aqui. Tem pessoas com maior capacidade de oferecer alguma coisa e tem pessoas com menor capacidade, tá certo? Se o grupo é sempre no mesmo lugar, não tem problema, porque aí ele é sempre no mesmo lugar, você consegue um jeito, se ele tem o mesmo nível social dos que estão se encontrando, também não vejo problema. Mas eu vejo, e eu já vi acontecer, quando você fala assim, ok, cada semana vai ser na casa de uma irmã, de um casal, por exemplo. Aí nessa casa a comida é, sei lá, cafezinho e um pedaço de bolo, tá certo? Aí na outra semana, desculpe mulheres, as mulheres pensam assim, falam assim, ai, só cafezinho, um pedaço de bolo? Podia colocar um suco, né? Pegar um suco, tem gente que não toma café, talvez um chá, tá certo? Eu vou fazer pão de queijo, acho que pão de queijo e tal. Quando chega na outra semana, os caras falam assim, nossa, pão de queijo. A outra da semana passada dá aquela mordida assim, entendeu? Aí você passa para a terceira, que é mais rica, ela faz uma sobremesa, ela faz não sei o quê, ela faz não sei o quê. Quando der a volta toda, eles falam assim, irmã, pode ser na sua casa semana que vem? Olha, não vai dar. Eu acho que eu estou pensando em dar uma saída com meu marido, porque, gente, não tem jeito. Existe uma frase, não está na Bíblia, mas eu acho que é verdadeira, que é assim, baseado nesse versículo. Quando você perde a simplicidade, você perde a alegria. Porque a sofisticação cria uma comparação indevida, e nós somos gente de carne e osso, a gente vai fazer a comparação. Então, mesmo admitindo que em igrejas diferentes e em grupos diferentes numa igreja, onde tem níveis sociais diferentes, Deus vai fazer um jeito dessas pessoas se reunirem. Nós ainda precisamos ter um coração que zela por singeleza. Perdeu a singeleza, perdeu a alegria. Eu acho fabuloso o texto dizer, tomavam suas refeições, a comida tinha duas características: alegria e singeleza de coração, certo? Então está aí um texto bacana. Muito bem, agora vamos lá, vamos terminar, que esse aqui temos que ir para a aplicação. Versículo 47, qual é a primeira palavra? Louvando a Deus. Louvando, onde é que o louvor vai? Vamos colocar aqui, louvor, versículo 47, depois, o que mais? Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Por que vocês acham que tinha simpatia? O povo gostava dos crentes. Por quê? Pensa um pouco, por que vocês acham? Alguém tem uma teoria? Tinha comércio também, né? Hã? Cidade estava cheia, tinha comércio também. Judeu. Estava vendendo bem, pode ser Encheu uma a cidade. razão, pode ser, não vamos desprezar. Por quê que o povo gostava? Um amistoso entre as pessoas, a bondade, entendeu? Eu acho que amor era uma característica, né? Imagina a questão de curas, esses sinais e prodígios. Você imaginou? Era um negócio muito forte. Nós temos dificuldades enormes. Os nossos médicos são o que era o médico naquele tempo, doutor? Quer dizer, cortava a veia para tirar sangue, era a única coisa que eles faziam. Como é que chama isso? Sangria. Hã? Sangria começou naquela época ou não? Não sei. E aí, quer dizer, era um tipo de uma pagelança, era um negócio assim, amassa uma frutinha, vamos comer, não sei como é que era. Aí vem alguém e fala, em nome de Jesus, levanta e anda. Cara, isso aí é um negócio assim, uau! Esses caras da igreja são, não há dúvida, queridos, que havia uma simpatia por alguém que estava trazendo muita coisa boa para aquela cidade.
Entende? Isso era um fato. Você ia falar? Não. Então, eu quero colocar... Onde você coloca isso? Simpatia do povo. Alcançar. No alcançar. Então, eu quero colocar aqui, ó, simpatia, e vamos jogar essas duas coisas, pelos atos de amor e pelas curas, né? Vamos dizer assim, remetendo aqui ao prodígio. Tudo isso aumentava a simpatia daquele povo, do povo para com a igreja. E por último, a última frase. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então nós vamos colocar aqui crescimento numérico. Versículo 47, Deus ia dando, as pessoas se convertiam, né? E eles alcançavam resultados palpáveis, e gente que se convertia de verdade e estava aumentando o número de pessoas. Alguém acha para mim aí, qual é o versículo em Atos que diz que eles tinham 5.000 pessoas? Começa com 3.000 pessoas é em Atos 2, em algum lugar. Você tem 3.000 homens, depois você tem 5.000, e depois você tem a palavra multiplicando. Multiplicando está em Atos capítulo 6, versículo 1. Agora, onde é que fala dos 3.000 e 5.000? Alguém acha para mim? 3.000 tem que ser no final de Atos 2, né? Que é o sermão dele aí e tal, a turma se converteu. Não, no final, achou? 37. Hã? Versículo 37 de Atos 2, qual? 37. 37, foi antes do nosso texto. Isso. E os 5.000? Deve ser Atos 4 alguma coisa, ou 5 alguma coisa? 4. 4. É. 4. Então, se você colocar aqui uma curva de crescimento, né? Você tem 3.000, 5.000, em Atos 6 diz multiplicando-se, né, o número dos discípulos. Nós estamos falando de um crescimento da igreja. Eu estou mostrando isso porque a hora que eu for aplicar isso numa empresa, nós vamos ter que falar de crescimento numérico, nós vamos falar de atingir metas. Está aí, ó, está dentro do texto bíblico, tá certo? Está sendo mencionado, tá? Muito bem. Essas são as 5 categorias. Vamos fazer um pequeno exercício de memorização. Vocês então se comportem como crianças agora, por favor. Guarda a caneta, guarda o papel, põe aí em algum lugar. Você precisa das 2 mãos livres para você memorizar, porque amanhã, quando você chegar no emprego, você precisa lembrar isso, tá? Então, memorização. É assim, ó. Daqui para cima, celebrar, tá? Então, eu falo a frase, você fala. Daqui para cima, celebrar. Aí eu falo, de Deus para mim, vindo de Deus para mim, ensinar. Então, daqui para cima, de Deus para mim, eu com o povo de dentro, cuidar. Eu com o povo de fora, quem faz isso funcionar? Liderar. Qual é a base bíblica para liderar? Qual é a base bíblica para liderar? Isso, versículo 42. Que lá eles seguiam os apóstolos. Eu pulei de propósito para deixar para o fim. Então vamos lá, gente, todo mundo junto. Agora com um pouco mais de ânimo, tá certo? Vamos lá. Daqui para cima. Não. Se engaja, por favor. Daqui para cima. De Deus para mim. Eu com o povo de dentro. Eu com o povo de fora. Quem faz isso funcionar? Agora aprendam a frase. Daqui para cima. Fala o negócio completo. Daqui para cima, celebrar. De Deus para mim, ensinar. Vamos de novo? Daqui para cima, celebrar. De Deus para mim, ensinar. Eu com o povo de dentro, vamos. Eu com o povo de dentro, cuidar. Eu com o povo de fora, alcançar. Aí você faz uma pergunta. Quem faz isso funcionar? A liderança.
Muito bem, agora fala para a pessoa ao seu lado. Vamos ver. Faz, vamos ver, com um gesto tudo. Pode fazer, vamos ver. Deu? E você? Você não fez? Não recebe nota 0. Ok, gente boa. Nós parece que está brincando. Você precisa ter isso muito claro na sua vida. Amanhã você vai conversar com o gerente da sua empresa e você vai virar para ele e falar assim: como que estão as celebrações aqui na nossa empresa? Como assim celebração? Não, nós batemos meta semana passada, o que você fez com o pessoal? Não, eu não fiz nada, o senhor não autorizou fazer, não temos que fazer. Porque nós temos que celebrar, cara. Como é que está o sistema de treinamento? Ensinar. Você está tendo problemas de relacionamento com o povo de dentro? Como é que o recursos humanos está tratando com a coisa? Nós estamos conseguindo bater meta, vender, como é que está? Alcançar. Cara, isso faz parte da sua vida. Aconselhamento. O cara chega para mim e fala assim: pastor, eu não sei, tem uma coisa errada na minha vida, estou pedindo a Deus uma clareza e tal. Eu falo assim: você tem vindo na igreja? Então, não estou conseguindo, eu assisto a televisão lá em casa, o culto aí da igreja, mas não é todas as vezes também. Tá? Então, e o estudo da palavra de Deus, você está lendo a Bíblia todo dia, então, né, pastor? Não, é difícil, viu? Difícil, a gente não tem esse costume e tal, né? Como é que está o teu relacionamento com os seus familiares? Oh, que Deus me ajude, eles estão, né? E você está, qual foi a última vez que você evangelizou? Como é que está o teu emprego? Como é que está o teu alcançar? Eu faço uma pergunta sobre o celebrar, ensinar, o cuidar das pessoas e o alcançar dele. Está ruim, está ruim, está ruim, está ruim. Ele não sabe o que está ruim? Peraí, vou fazer um desenho para você. São 4 coisas ruins. Tá certo? Agora, quem faz isso funcionar? Você. Você é o líder da sua vida. Então você é responsável. Rapaz, a gente usa isso o tempo todo. É uma categoria mental. Você vai usar o tempo todo. Você está agora mesmo pensando lá no seu grupo de pessoas com quem você lida. Você pode pensar nos seus filhos. Como é que está meu filho? Meu filho já está com 28 anos de idade, está com 35, já saiu de casa, já mora junto, já mora, como chama, sozinho, tem um apartamento dele. Não, graças a Deus está indo muito bem. Está indo bem? Como é que está o celebrar na vida dele? Como é que está o estudo da Bíblia? Para baixo, ensinar. Né? Como é que está o relacionamento conosco? Ele telefona para a mãe? Ele está mantendo os relacionamentos? Tá? Ele está alcançando metas? Isso está. Trabalha que nem um louco, está ganhando dinheiro. Ele tem uma área forte. Tá certo? Ele fala de Jesus? Não, fala de Jesus não, porque a gente está aqui para ganhar dinheiro e quem quer falar de Jesus é o pastor. Entendeu? Então ele pensa em certas coisas. Quem é que está fazendo a vida dele se estragar? Ele mesmo. Aí você fala: eu vou me meter ou não? Se você se meter na vida dele, você vai ter que ter uma conversa com ele. Quais são os assuntos da conversa? Vamos ver se você adivinha. Qual é o assunto? Celebrar, ensinar, cuidar e alcançar. Faz parte e o liderar. Faz parte da nossa vida. Então, eu quando fazia consultoria, eu sentava com um cara na minha frente lá, ele dizia assim: ô Bittencourt, o senhor veja, não sei o que, da empresa, reclamando, né? Reclamando porque ele me contratou para resolver os problemas, né? Aí eu falo assim: como é que está o treinamento da sua empresa? Aí o cara fala um palavrão. Já falei para esse gerente, tem muito pouco treinamento, está tendo um monte de retrabalho, os caras fazem errado, tem que fazer de novo, precisa explicar, precisa colocar alguém junto para fazer, entendeu? Não está fazendo então é isso aí, senhor. Como é que o senhor vai corrigir isso aí? Não, eu não, é o gerente, mas o senhor é o líder, eu puxo para o meio. Cara, isso
Você tem que botar isso na cabeça, isso faz parte, são 5 categorias que faz parte da tua cabeça. Eu vou ensinar mais 5, mas essas 5 ajudam você a analisar seu filho, sua casa, sua vida, sua empresa, a igreja que você tem, o grupo pequeno. São 5 categorias, essa é a perspectiva, tá vendo? Só para dar um gostinho para vocês, aqui ó, por exemplo, para o cristão, isso aqui é semana que vem, celebrar é adorar a pessoa de Deus, é agradecer pelas obras de Deus, celebrar testemunha da graça de Deus, celebrar acontece individualmente e em comunidade, e celebrar é um momento de renovação, de fé, de arrependimento. Isso aqui é eu, a minha igreja. Mas quando você vai na sua família, olha que interessante, celebrar faz o quê? Fortalece os valores familiares, incentiva a persistência em fazer o bem, fazer, parabéns meu filho, porque você tirou 9,2, tá certo? E o filho fala assim, opa, fui elogiado. Você faz uma pequena celebração, né? Celebração promove autoestima, que é crucial para a criança e adolescente que estão identificando qual foi a última vez que você elogiou. Tem que celebrar com eles. Celebrar cria boas memórias, tradições, que são valorizadas, coisas que vão ser valorizadas por muitos anos, contribui com uma construção de história familiar positiva. Lembra do teu avô? Lembra do que teu pai fez? Lembra, contar, celebrar, lembrar, faz parte da vida familiar. Aí você vai para a empresa. Celebração valoriza e reconhece a dedicação dos colaboradores, aumenta a sua motivação, seu engajamento. Celebrar reforça a cultura empresarial, porque destaca valores e princípios importantes para aquela organização e alinha a equipe. Quando você celebra, os caras falam assim, então é isso que eles querem. Quando você celebra e elogia, fica claro o que são as coisas que nós valorizamos. Quando você celebra, você compartilha, isso é muito importante. Você não fala a vitória foi só minha, foi dos colaboradores, dos parceiros, dos clientes. Isso fortalece os relacionamentos, cria uma imagem positiva. E por fim, ela motiva para o futuro, porque ela inspira todo mundo a trabalhar duro. Isso nós falamos só de celebrar, mas na próxima segunda-feira vamos falar de celebrar, vamos tentar analisar, celebrar, ensinar, cuidar, alcançar e liderar. Muito bem, vamos encerrar, nós temos ainda 14 minutos, eu vou fazer o seguinte, primeiro, a brincadeira, não é? Quero ter certeza que você memorizou. Então, vamos ver? Daqui para cima, vamos lá, a frase. Daqui para... Não, você tem que falar tudo, não é só responder o que eu estou falando. Daqui para cima, celebrar, de Deus para mim, ensinar, eu com o povo de dentro, cuidar, eu com o povo de fora, alcançar. Quem faz isso funcionar? O líder. Vamos de novo, vocês estão muito fracos. Daqui para cima, de Deus para mim, eu com o povo de dentro, eu com o povo de fora. Quem faz isso funcionar? Isso. Agora vamos dividir em grupos de 5 pessoas no máximo. Vocês podem mexer a cadeira e ir para qualquer lado, estamos terminando a aula. Peraí, vou dizer qual é a tarefa. Nós vamos fazer, se você puder não ficar com o seu cônjuge, seria melhor. Vá para outro lugar e vocês vão conversar assim, ó. Essa aula me ajudou a criar categorias mentais. Você gostou por quê? Você vai aplicar como? Gostei por causa disso. Vamos conversar. Mas é um grupo de 5, tá? Não pode ser 6 ou 7. 5 pode ser 4, mas não pode ser 5, tá? Então vamos lá. Pode, espalha aqui. Vai, leva a cadeira, vem aqui para frente, faz as coisinhas. Ok, gente boa. Gente boa. Não, pode ficar onde estão. Faltam 5 minutos para terminar. Acabou. Segunda-feira que vem, vamos pegar esses 5 conceitos e aplicar então nessas 3 áreas, fazer uma autoavaliação. Vai ter muita conversa desse tipo aqui, tá bom? Muito obrigado pela sua presença. Queremos as canetas de volta. As canetas, por favor.